Então, eu vou gravar um resumo da aula do pastor Giovanni Trentino, a aula 5A da UPM 2019, intitulada Deus prepara as mudanças na história. Ele começa essa aula agradecendo porque ele participou de uma Mariápolis em 1960, onde estavam presentes Chiara e Gino Giordani. Então ele agradece a Deus por ter suscitado uma espiritualidade como o movimento dos focolares dentro do panorama cristão. E depois ele fala sobre as intervenções pentecostais do Espírito. Ele vai falar sobre o episódio crucial do encontro entre o apóstolo Pedro e Cornélio, nos Atos dos Apóstolos 10, e outras duas Pentecostes, entre aspas, né, que ele experimentou diretamente na vida pessoal. Então ele fala que serão 3 datas, 3 eventos, 3 Pentecostes. Então ele começa falando dessa primeira Pentecoste, que é em Atos 10, essa história da conversão do centurião Cornélio, né? Que é um fato que vai dividir o Atos dos Apóstolos em dois. O evangelho anunciado ao Israel e aquele anunciado aos pagãos. E ele fala que Deus prepara mudanças na história. E mudança dos paradigmas, né? Com visitações especiais do Espírito Santo, que João 23 chamava de sopros do Espírito, que introduzem reviravoltas e vão revolucionar os seus desígnios para Israel e para toda a humanidade. Então foi o que aconteceu com Cornélio. Cornélio, um centurião romano, quer dizer, não era um judeu, não era uma pessoa, né, que participava ali da fé judaica. E Pedro recebe esse anúncio, né? Levanta-te, mata e come. E Pedro responde: absolutamente, Senhor, pois eu nunca comi nada de impuro. E aí ele ouve: as coisas que Deus purificou não as torna impura. E Pedro reflete. Enquanto ele reflete sobre a visão que ele teve, né? O Espírito Santo lhe diz: olha, 3 homens estão lhe procurando. Você levanta, desce e vai ter com eles, porque fui eu que os enviei. E em seguida existe aquela visita à casa de Cornélio e o diálogo entre eles. Então Pedro diz: na verdade, compreendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas quem o teme e age com justiça é agradável a ele em qualquer nação. Em seguida, há a proposta da salvação e do anúncio pelo qual aquele que nele crê recebe em seu nome o perdão dos pecados. Por fim, o selo divino da queda final desse muro de separação, da grande novidade espiritual, né? Que é como uma nova Pentecostes. Então, enquanto Pedro fala, o Espírito desce sobre todos aqueles que escutavam a sua palavra e se maravilhavam ao ver que o dom do Espírito fosse dado também aos estrangeiros. E no Concílio de Jerusalém, vai haver aquela junção teológica pela tomada da consciência da dimensão universal da obra da salvação e da mensagem cristã. Então, naquele concílio vai existir aquela discussão entre aqueles que querem reduzir o evangelho só aos judeus, que é o partido de Tiago, e o de Paulo, que alarga toda a humanidade. E aí Pedro fala: acreditamos que é pela graça do Senhor Jesus que somos salvos, e é assim também para eles. Então, isso aqui é Atos 10, aquele que ele chama de primeira Pentecostes, que ele gostaria de citar. Depois, o segundo evento que ele vai citar é uma experiência pessoal. Em 1992, ele foi convidado pelo Matteo Calise, que era líder da renovação carismática, para a celebração de 25 anos do movimento em Bari, na Itália. Então ele falou: lá amanhã você vai lavar os pés de um dos responsáveis do movimento. Então ele pensou: Senhor, não é possível. O que vão achar os meus irmãos evangélicos? Aí o Senhor disse para ele: meu filho, sou eu que estou lhe pedindo. Era o Espírito de Deus que estava tocando nele, né? Então, diante da multidão do estádio, o Espírito de Deus desceu sobre mim. Os movimentos pentecostais, evangélico e católico se encontram nas suas raízes e natureza mais profunda nesse movimento pela unidade. Então ele fala: as minhas mãos lavavam os pés do Frei Antônio,
As lágrimas enchiam os meus olhos maravilhados. Nos encontramos abraçados, intensamente unidos de coração. Foi um encontro divino. Tínhamos entrado pela porta que o Espírito havia aberto. Entre 1992 e 2002, ele fala, que em 92, em Terlizzi, nasceu o Conselho Carismático Italiano. Em Rimini, 1996, houve o pedido de perdão e beijo dos pés do líder do movimento carismático, clero, bispos e cardeais presentes. E esse diálogo evoluiu. Em seguida, um período de hostilidade e de silêncio da parte evangélica e da parte católica. Mas em Buenos Aires, com o aval do cardeal Bergoglio, atual Papa Francisco, nasceu Cresces, Comunhão Renovada de Evangélicos e Católicos no Espírito Santo, que organizou lá o encontro histórico de 2006. Então esse aqui é esse segundo evento, que ele fala dessa manifestação do Espírito Santo, nessa unidade entre movimentos pentecostais, evangélicos e católicos, O terceiro evento, Francisco, o Papa Francisco, no dia seguinte da sua eleição como Papa, convidou-me a visitá-lo, ele fala. Seguiram-se outros encontros sobre o relacionamento entre pentecostais e católicos, sobretudo na Itália. Aí ele fala, é Pentecoste de Caserta, em 28 de julho de 2014, onde pediria perdão aos pentecostais, visitaria a nossa cidade, casa e comunidade. Então ele fala que em 2014 o Papa Francisco fez isso, visitou a cidade dele, a casa, a comunidade e pediu perdão aos pentecostais. Então, na introdução ao livro de Nogari Tanzarella, é um livro que chama Francisco e os Pentecostais, sobre o Papa Francisco e os Pentecostais. Então ele faz, esse pastor que está dando a aula, ele fez a introdução. Então ele fala, na minha introdução a esse livro, comentando aquele episódio de Cornélio que a gente falou aqui, do Atos 10, ele escreve, como Pedro, Francisco, omitindo um costume pré-estabelecido, age com liberdade e coragem rumo à casa do homem temeroso de Deus, mesmo se diferente. Quer dizer, esse homem aí é ele, esse pastor. Pronto a agir na fronteira e na periferia de uma igreja em saída, com anseio de alargar os confins. Uma igreja, criatura da palavra e do Espírito, um espaço no qual se pode discernir e construir a unidade na diversidade. Uma concepção da igreja sempre mais universal. E no centro de tudo, o evangelho intacto e infalível, a pessoa de Cristo. E ele fala, qual é a novidade de Francisco? É sentir claramente que no centro de tudo está a pessoa de Cristo. Não a igreja, não a doutrina, não a religião. O que conta é Ele, é Cristo. Maior que o templo, o Filho do Homem é Senhor do sábado. A igreja tem como única finalidade apresentar e agir como Ele. Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então essa aula foi praticamente uma aula experiencial, daquilo que ele viveu, com o Espírito, com esse relacionamento entre católicos e pentecostais.